Boa noite a todos. Que possamos estar todos nós na noite de hoje ao alcance das bênçãos que jorram incessantemente do alto. Quando a gente estuda a nossa doutrina, a gente costuma ver no Livro dos Espíritos que nós fomos criados simples e ignorantes com um único objetivo, que é chegar à perfeição. Então, isso a gente faz, segundo a doutrina nos trouxe, através de reencarnações sucessivas, para que a gente possa ir melhorando, lapidando as nossas virtudes e desviando, das nossas faltas de virtudes, que seriam os nossos defeitos, que a gente não os tem quando foi criado. E nós somos criados simples e ignorantes, então nós também não temos defeitos e também não temos virtudes. Para que Deus faz isso? Para que a gente, quando vai evoluindo, seja dono e merecedor do nosso próprio destino. Então, a gente reencarna várias vezes para que a gente possa ter a oportunidade de que a gente possa ter a oportunidade de melhorar, E aí, a doutrina também nos traz aquela ideia de que nós temos o nosso livre-arbítrio. Mais uma coisa para nos dar aquela ideia do somos donos do nosso próprio destino. A gente pode escolher pegar o caminho do bem, pegar o caminho do mal, não é mesmo? Agora, a gente sabe que a gente tem que pegar o caminho do bem, se a gente quiser progredir, não é assim? E é uma coisa lógica, a doutrina espírita é uma doutrina lógica. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa que a gente tem que seguir algum exemplo, Quando a gente quer ser bem sucedido na profissão, a gente normalmente mira-se no exemplo daquelas pessoas que se deram bem. O que ele fez para se dar bem e tal, Hoje em dia, fez para se dar bem é bem complicado, Não dá para seguir os exemplos que a gente tem por aí. Mas a gente tem que seguir o exemplo, E no Livro dos Espíritos, a resposta mais curta que tem nos Livros dos Espíritos é quando os Espíritos são perguntados assim: existiu ou existe alguém que possa servir de modelo de comportamento para a gente, onde a gente possa se espelhar para seguir o caminho do bem? Aí a resposta vem numa palavra só: Jesus. E aonde que a gente pode encontrar esse exemplo de Jesus para poder seguir? Alguém poderia falar? Pode falar, não tenho vergonha não. No Evangelho. Mas naquele Evangelho inteirão, bonitão, ou aquele que os outros falam assim: vocês falam que vocês são cristãos, mas bem que vocês têm um evangelinho separado lá. Ou não é? Alguém aqui já leu um livro da doutrina espírita? Parece que chama Evangelho segundo o Espiritismo. Alguém já leu isso aqui? Quem já leu, levanta a mão. Está precisando ler mais. Esse livro, daqui a pouco a gente vai descobrir por que está precisando ler mais. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi feito o seguinte: foi pego os evangelhos, estou saindo da câmera, estou atrapalhando a filmar vocês, cara. Ele foi pego assim. Se você pegar os 4 evangelhos, ele pode ser dividido em 5 tipos de assunto, Todos os 4 evangelhos têm os atos comuns da vida de Jesus, que fala assim: ele foi almoçar com fulano, com ciclano, conversou com Beltrano, as profecias, quer dizer, aquelas coisas que ele falava que iria acontecer, os milagres, que na verdade não é milagre, porque Jesus não ia vir para transgredir as leis da natureza, Ele tinha sim um poder imenso, tem um poder imenso fluídico, então ele libertava aquelas pessoas que estavam a ponto de se libertar. Ele não ia chegar num cara que estava completamente na sua fase de expiação, ia tirar aquele mal dele e ia fazer mal para a pessoa, não ia, Então seria atos comuns da vida de Jesus, as profecias, os milagres, as palavras que acabaram servindo para ser dogma da Igreja Católica. O que é um dogma? Aquilo que a gente não pode discutir, Ele fala: isso é assim e pronto,
que nem lá fala assim que é a Santíssima Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Não se discute isso. Está certo, está errado, não se discute. E o quinto seriam os ensinamentos morais de Jesus, né? Então, ó, atos comuns de Jesus, milagres, profecias, palavras que acabaram servindo para ser dogma da Igreja Católica e os ensinamentos morais. O Evangelho segundo o Espiritismo nada mais é do que uma coletânea dos ensinamentos morais de Jesus, separadas por assunto e explicadas segundo a ótica da doutrina espírita. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, que dizem por aí, né, que é um livrinho separado, que é um evangelinho, né, paraguaio, é literalmente o Evangelho normal. Só que lá só tem a parte dos ensinamentos morais de Jesus. Por isso que eu falei que a gente precisa ler mais, porque se ali no Evangelho segundo o Espiritismo só tem os ensinamentos morais de Jesus, aquilo para nós, principalmente para nós espíritas, passa a se tornar não um livro, mas um verdadeiro tratado de conduta moral. Lá está tudo que a gente tem que fazer para crescer e ficar forte, né? Não é só tomar um leitinho com Todd de manhã, né? Crescer e ficar forte como espírito. Agora, falar, mas também não dá, né? Se eu ficar fazendo aqui, você acha que eu vou conseguir fazer tudo aquilo? Claro que não, né? Porque são os ensinamentos gerais. Cada um vai estar num estágio, cada um vai aguentar uma coisa. Mas, se a gente todo dia procurar ser melhor do que foi ontem, já é um bom passo. Certo? Agora, pensando como espírita, a gente vê, né, casos de obsessão, tal, papapá, e às vezes a gente começa a questionar um assunto que a gente não deveria questionar, né? Fala assim, por que Deus deixou isso acontecer comigo? Alguém aqui dentro já chegou a pensar nesse tipo de coisa, assim, está passando por um problema e passar isso na cabeça, por que Deus está deixando acontecer isso comigo? Hã? Aí você escuta por aí afora, falando assim, dependendo, algumas coisas acontecem na vida da gente que fazem a gente perder a fé em Deus. E o assunto hoje nosso é esse, justamente a fé. Se a gente for pensar, o Livro dos Espíritos nos traz uma definição de Deus, e é uma pergunta inteligentemente feita no Livro dos Espíritos, que é, eles não perguntam assim, quem é Deus? Eles perguntam assim, o que é Deus? Aí os Espíritos respondem assim, não dá para exprimir Deus em palavras que vocês possam entender, porque as palavras que vocês entendem são pobres para explicar a essência de Deus, e vocês ainda não estão preparados para entender. Aí faz a gente refletir de novo, quem é atento para ler o Livro dos Espíritos, a gente fala assim, gente, tem algumas perguntinhas lá que os Espíritos saem de banda e não responde. Não é assim? Alguém já pensou nisso? Não é? Será que é isso mesmo? Dá para acreditar que a nossa linguagem não é suficiente para entender o que eles teriam que explicar para nós sobre o que é Deus? Dá para entender isso? Vou fazer um exemplo usando a minha observação de pessoas que franziram a testa. Vou sair de novo daqui, tá? Você acha que você consegue explicar coisas que você entende para ela que está aí do seu lado? Uma coisa que você entende, você vai explicar para ela. Você acha que você dá conta de explicar? Depende. Não, depende não. Você acha que você explica? Depende. Por exemplo, se você sabe fazer bolo de fubá, você saberia explicar para ela como é que faz bolo de fubá? Sério, consigo. Tudo que você sabe, não é lógico que você saberia explicar? Né? Então por que os Espíritos não explicam para a gente como é que é Deus? Porque eles não sabem. Não, eles sabem. Eles falam que nós não entenderíamos.
Então eu vou propor um exercício para você. Você vai explicar para a sua colega do lado. Você sabe a diferença que tem entre o vermelho e o azul, né? Sim. Sabe? Então você vai explicar para ela qual que é a diferença que existe entre o vermelho e o azul. Só que um detalhe. Ela é cega de nascença. Explique. Você falar que o vermelho é uma cor quente, o azul uma cor fria, quente e frio que ela entende é que esquenta ou gela. Ela não vai entender. Você teria palavras para explicar ela? Vou falar que o azul é a água que ela bebe, ela não tem nada. Ela nunca viu água que ela bebe. Mas ela bebe. Então para ela, então significa que se ela for vestir um vestido azul, ela vai se molhar. Não, ela sente. Então você sente o azul engolindo, não é? A mãe não tem jeito. Mesmo essa ideia nossa de que a água é azul não existe, né? Tem mar que é verde, tem mar que é cinza. Você nunca tem... viu o céu, também nunca viu. Exatamente. Então essa é a dificuldade que os espíritos têm de explicar Deus para a gente. A gente nunca viu nada parecido. Como é que a gente vai entender como é que é? Né? Entendeu? Então é por isso que os espíritos não nos explicam tudo. Nós não estamos ainda aptos a entender. Entendeu? Só que quando perguntam o que é Deus, ele fala assim, nós não conseguimos falar o que é Deus, tá? Mas dá para vocês terem uma boa ideia se eu explicar os atributos de Deus. Como é Deus? O que ele é? Então eles começam a falar os atributos, né? Você vai falar o atributo de uma mulher, você fala assim, ela é morena, ela é baixinha, ela tem olho não sei o quê, tem perna fina, perna grossa, assim, você vai ter. E eles, para falar os atributos de Deus, ele fala assim, Deus é único, imaterial, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, soberanamente justo e bom. Todas essas características eles as têm ao extremo, certo? Deus é único, senão nós estaremos adorando os deuses ainda, né? Ele é imaterial, ele não é feito de matéria igual a gente. Do que ele é feito? Não estamos capacitados de entender. Ele é único, imaterial, onipotente. O que quer dizer isso? Pode tudo. Ele pode tudo. Ele é onipresente. O que quer dizer isso? Está em todos os lugares. Ele é onisciente. O que quer dizer isso? Sabe tudo. E ele é soberanamente justo e bom. Ele tem a bondade e a justiça em grau máximo, né? E ele é imutável, porque ele sempre foi Deus, desde o começo e é Deus até hoje. Quando que é esse começo? A resposta clássica é a seguinte, vai saber. Nenhum cientista ainda não trata lá aquela história do Big Bang, mas nem ele sabe se o Big Bang foi o começo mesmo, se não teve coisa lá atrás. Porque o Big Bang diz que juntou uma matéria, um monte de matéria no espaço, e deu tanta energia que ela explodiu e formou os planetas. Mas de onde veio essa matéria que juntou? Eles não estão ainda se entendendo nem da explosão do Big Bang, quanto mais para trás do Big Bang, né? Então, se Deus tem todas essas características, vocês aqui, alguém tem alguma dúvida de que Deus está em todos os lugares, sabe de tudo, pode tudo, é soberanamente justo e bom? Alguém tem alguma dúvida? A gente acredita, não acredita? Agora vamos fazer um outro exercício, aquele do estou perdendo a fé, né? Se você tem fé em Deus, você acredita nele, ou estou errado? Como diria o senhorzinho mal, estou certo ou estou errado? É ou não é? Você não tem fé em Deus? Você tem que acreditar nele, você tem fé nele. Agora, você tem fé só quando você está de boa. Você chega uma hora que você duvida da sua fé, perde a fé, então é só quando você está de boa.
tem fé assim? Você acredita, você não acredita. Aí você está passando por um problema sério, seja familiar, de saúde, de dinheiro. Aí você começa a excomungar a Deus porque... Como é que Deus deixou acontecer isso? Mas você não para pensar assim. Deus é onisciente, não é? Ele sabe o que eu estou passando, não sabe? Deus é onipresente, não é? Então ele está do meu lado. Deus é onipotente. Ele pode tudo. Se ele está do meu lado, está sabendo o que eu estou passando. Se ele poderia tirar isso de mim e ele não tira, não tem que ter um motivo? Se ele é soberanamente justo e bom, significa que eu tenho que estar passando por aquele problema para aprender alguma coisa. Correto ou não? Tem como duvidar da fé? Só porque o problema é nosso? Né? Porque ter fé e ir nos lugares santos, rezar, ajoelhar, pedir, louvar, gritar, isso é fácil, né? A fé, ela é testada nas nossas dificuldades. Agora, se acredita em Deus, bota Deus em tudo, da hora que começa a dar uma coisa errada na sua vida, a primeira coisa que você faz é querer duvidar de Deus. Isso é ter fé? Uma coisa que a gente tem que raciocinar. O Espiritismo trouxe isso para a gente, a fé raciocinada. Então, se a gente acredita em Deus e tem fé que Ele existe, que Ele realmente é toda essa Coca-Cola aí, a hora que está com problema, aí que você tem que acreditar mesmo no negócio. Né? Está lá nos Evangelhos. Deus não dá problema nenhum a ninguém. Também Deus não dá problema, daqui a pouco vamos falar sobre isso, que a gente não tem capacidade de suportar. Deus não cobra nossas dívidas à vista. Deus é melhor que Casas Bahia. Ele dá prestações suaves para a gente poder pagar. Só que a gente não quer ser incomodado por essas prestações suaves. Né? A gente passa 15 anos na boa, não agradece a Deus nem uma vez. Passa uns 2 meses na baixada do escorrego, já xinga a Deus. Não é? Isso é que nem engordar. A gente engorda 15 quilos ao longo de 3 anos, nem percebe, uma delícia, come à vontade. Aí quando vai ao médico, fala, você precisa emagrecer. Quanto que eu preciso? 15 quilos. Ai! Né? Se você levou 3 anos para ganhar, você pode levar os 3 anos para perder, não pode? Não vai ser fácil? Mas aí você vai ter que parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, parar de fazer aquilo outro. Certo? Está lá no Evangelho. Conhecereis a verdade e ela vos fará livres. A doutrina espírita nos ensina como funcionam as coisas. E se a gente acredita no que a gente está estudando, se a gente acredita em Deus, se a gente acredita que a gente um dia vai chegar a ser perfeito, a gente tem que fazer os sacrifícios. E os sacrifícios, para quem está na nossa etapa, encarnado, com esse corpão pesado aqui e tal, são as vicissitudes da vida terrena. Outra frasezinha que está lá nas escrituras, tal, papá, nos livros espíritas. Alguém pode me falar o que são vicissitudes? Vocês já ouviram falar em vicissitudes da vida terrena? São os tropeços, são as dificuldades. Isso, exatamente. Vicissitude é vamos dizer assim, um atrapalho que você tem por estar em determinado lugar. Um médico que trabalha com cirurgias, com infecções, com não sei o quê. Quais são as vicissitudes do médico? Olha, o meio que ele vive, ele pegar uma infecção, pegar uma bactéria daquelas que pega os doentes e mata. É ou não é? Certo? Um lixeiro. Quais são as vicissitudes de um lixeiro?
Aquela sujeira, tudo porcaria, tem lata, tem vida, ele corta, infecciona o dedo, né? Ele pode ser atropelado, alguém na rua e tal. São coisas que ele está sujeito pela vida que ele está, pelo lugar onde ele está, pela profissão que ele exerce, etc, etc, etc. Então são essas vicissitudes da vida terrena que nos pegam, né? Se você tem uma família grande e tal, e convive tudo junto, problemático, tem parente que você não pode nem ver a cara, tal, mas está ali por acaso? Não está. A família é isso, né? Tem as vicissitudes da família. Tem os parentes folgados, tem os parentes que emprestam dinheiro e não devolve mais, tem parente que vai chegando na tua casa para visitar só na hora da comida, tem parente que quando vai na sua casa tem uma festa ele não leva nada e às vezes leva até uma marmitinha embora, certo? Mas todos estão ali para a gente conviver, não é? A gente tem que compreender as pessoas. Se a gente tivesse esse nível de consciência, né, o que a gente faria? Falar, coitada, a pessoa não faz nem ideia que ela teria que vir na minha casa trazer alguma coisinha, né? Que é um churrasquinho comunitário, porque ela teria que ter trazido uma carninha, um guaranazinho, né? Mas ela não faz ideia que ela teria que trazer, né? Ninguém falou para ela, ela não faz ideia, né? Não, a gente faz o contrário. Olha, lá vem a forgada. Olha a mão dela, vê se tem uma sacolinha. Tem uma sacolinha. Na hora de ir embora, não lava com a louça e ainda pede uma marmitinha para levar, né? Se a gente fosse usar tudo aquilo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente não teria esse tipo de pensamento, né? A pessoa está andando no trânsito, você vê, fecha, né? Aí você ia falar assim, coitado, não sabe dirigir. Mas é isso que a gente faz. Se tivesse aqueles balãozinhos de escrita, saía assim, asterisco, arroba, não sei o que, todas as coisas para falar que a gente tá falando. Não é? Então, a mesma coisa, por exemplo, de dor e sofrimento. Vocês acham que dor e sofrimento é a mesma coisa? Quem acha que sim, levanta a mão. Não precisa ficar pensando muito, não ia errar. Quem acha que dor e sofrimento é a mesma coisa, pode levantar a mão. Eu acredito que a dor... E quem acha que não é a mesma coisa, levanta a mão. Olha, tem um monte de gente sem opinião aqui. Você levantou 5 em uma das perguntas, na outra ninguém ninguém tem opinião formada. Ó, dor. Dor a gente sente. Sofrimento a gente permite se sentir. Por exemplo, esse aqui tem cara de que mexe com ferramenta. Tem uma cara que gosta de mexer com martelinho e tal. Você pega um prego e pá, pum no dedo. Primeira coisa que você fala, o que é? Ai, que delícia, né? Assim. E aí o dedo começa a fazer assim, ó. Você está com dor? Não está com dor? Está com dor. Na hora sim. Sim, mas está com dor. Aí você pode falar assim, vixe, capaz de ter quebrado alguma coisa, hein? Eu vou passar no pronto-socorro para ver esse negócio aqui. Você mesmo pega o teu carro, vai lá, pergunta, o que foi? Ah, martelei o dedo. Esse é um cara. Agora tem o outro. Pum! Ai, meu dedo! Eu vou perder o dedo! Ai, não sei o quê! Não posso fazer mais nada! Eu tô com o dedo assim. O que esse cara está sofrendo? Sofrendo. Ele não sofreu. Também. Ele não sofreu. Vocês perceberam a diferença? Os dois caras que martelaram o dedo estão sentindo a mesma dor. Só que um está sofrendo e o outro não. Então a gente tem que pensar nisso também. Isso é uma questão de atitude. O sofrimento é uma atitude. Deus não pôs a gente aqui na terra para sofrer. A gente está aqui na terra para passar sim dores, mas para aprender com elas e não para sofrer. Vai falar assim, ah não, sofrer é bom, sofrer é bom. Sofrer é bom nada. Desde lá, você sofrer, você vai melhorar mais rápido. Não vai. Você vai ficar um sofredor ainda com aqueles síndrome do pânico, crise de ansiedade, não sei o quê, não vai poder ver um martelo mais. Aí você começa a ver um martelo, você chora. Entendeu? O que fez isso? O seu sofrimento. Você escolheu sofrer. Muitas vezes, muitas pessoas nem sabem disso, né? Mas o Espiritismo nos ensina que dor é diferente de sofrimento.
Então, se a gente está aqui na Terra, se a gente vai sofrer as vicissitudes da vida terrena, e a gente acredita nesse Deus, tá? Tipo, bota fé, a gente tem que fazer valer essa fé. Vai tirar essa fé, acreditar nas coisas que o Espiritismo fala, vir aqui no centro, escutar um cara que chega atrasado 10 minutos para dar uma palestra, vai adiantar alguma coisa se você não botar isso para dentro? Não vai. Vai adiantar alguma coisa se qualquer problema que você tem, você ficar sofrendo e não condenado? Não é? Não vai. Então para que serviu a religião? A fé não está nas religiões, a fé não está nos templos. As religiões nos ensinam como funcionam as coisas, cada um do seu jeito. O Espiritismo nos explica um pouco melhor, né? Mas só daí para frente é você que faz. É você que faz. Então a gente tem que aprender isso, que fé serve para isso, para a gente tocar os nossos barcos. Não adianta, por exemplo, uma pessoa que você gosta muito está com problema e você vai ajudar. Adianta você sofrer junto com ela, adianta você chorar junto com ela, adianta você fazer assim, ó, mas eu estou ajudando ela, eu não choro na frente dela, mas quando eu estou sozinho, como diria cada novela, ai como eu sofro. Diz alguma coisa? Não. Porque aí está ficando dois doentes, né? Um com problema é você. É capaz da pessoa, normalmente é assim, a pessoa sai e o outro fica doente. Não é assim? Vocês devem estar cansados de ver isso. A pessoa cuidou de uma pessoa, né? A pessoa morreu. Né? Marido, mulher, velho, o cara morreu. Mas não dá um ano, a mulher morre também. Porque tudo aquilo que ela segurou, de não sofrer de propósito, porque ela não podia chorar na frente da pessoa, então chorava só escondido, veio tudo para cima dela. Então isso também faz parte da nossa fé. Saber que os problemas existem, saber que Deus está do lado, está vendo, podia ter tirado e não tirou, mas a gente sabe que Ele é soberanamente justo e bom. Então eu tenho que agradecer a Deus pela condição que eu tenho de estar cuidando. Eu preciso agradecer a Deus pela condição que eu tenho de me tratar. Eu tenho que agradecer a Deus pela condição de melhora dos meus problemas que foram aparecendo. E assim cada um tocar o seu barco, porque cada um tem o seu barco para remar. E nenhum barco é igual ao outro, nenhuma remada é igual a outra, e o esforço que a gente faz, o sofrimento por esse esforço também depende da gente. Por quê? Porque eu acredito em Deus, porque eu tenho fé. E porque eu tenho, tendo fé, tranquilidade de tocar minha vida. Tranquilidade. Tinha um rapaz que morava perto de casa ali. Eu não lembro se era. Não sei se ele era irmão da Tininha. Falando para minha mulher que estava no fundo. É irmão da Tininha, né? O cabeçudão. Ele era da Igreja Católica. Aí ele foi para o Centro Espírita. E eu dou aula lá no Kardec, a gente tem cursos, né, de doutrina e tal. E aí ele começou a fazer o curso, ele me interessava, ele perguntava e tal. Quando chegou no ano seguinte, cadê esse cara? Não voltou mais no outro ano. Sumiu. Mas como é comum, né, gente que entra, às vezes larga na metade e tal. Um dia eu encontro com ele na rua. E aí, foi no posto de gasolina, encontrei com ele assim por acaso. Falei, escuta, mas você sumiu do centro, o que aconteceu? Ele falou, cara, eu voltei para a religião católica. Falei, por quê? Falei, não, o espiritismo cobra muito da gente. Essa foi a resposta que ele me deu. Ele tem razão? Em parte. O espiritismo não nos cobra nada, o espiritismo nos ensina. Só que você aprendendo, conhecereis a verdade e ela vos fará livres. Quem que começa a te cobrar? A tua consciência. A hora que você bota o travesseirinho lá, você começa, né? Ai meu Deus, eu não devia ter xingado aquele cara no cruzamento. Ai meu Deus, eu não devia ter ofendido aquela caixa do supermercado porque ela estava demorando. Ai meu Deus, eu não devia ter feito isso.
Quem está se cobrando? A sua consciência, você sabe como é que funciona, você sabe que você fez porcaria, entendeu? Então o que ele falou para mim, eu entendi perfeitamente. Quando ele começou a saber que as responsabilidades eram tudo dele, ele achou que o espiritismo estava cobrando dele, mas não é isso. Só que por outro lado, eu imaginei uma coisa, e eu falo isso sempre. Vocês já imaginaram um cara que trabalha na igreja católica, lá no meio dos grupos e tal, que fazem as mesmas coisas que a gente faz aqui, ajuda pobres, não sei o que, mas faz a mesma coisa, não são melhor que ninguém. Mas você já imaginou um cara desse, que teve um conhecimento de um curso de livro dos espíritos durante um ano, trabalhando lá de volta? É difícil. Não é difícil não. O que ele vai ensinar de gente lá? O que ele vai segurar a barra lá? Sabe? Porque ele tem uma outra visão, quer queira ou não. A carga é pesada. Mas ele tem outra visão, entendeu? Então ele pode levar muito mais otimismo, muito mais dinamismo, porque ele vê que dá fruto, que aquilo funciona mesmo, mas ele não quer voltar ao espiritismo, entendeu? Então é assim. O conhecereis a verdade e ela vos fará livres, é livres do quê? Livres de superstição, livres da gente ser influenciado por maus religiosos, né? Livres disso aqui. De repente ele aqui começa a falar besteira aqui em cima, está lá meio obsidiado, ninguém percebe, começa a falar umas besteiras, você não está seguindo o negócio direito não. Aí vai no meio dele, fala, ó, tem uma coisa estranha, não é? Agora, ao passo que você não conhece como é que funcionam as coisas, o cara é o chefe, ele chega aqui, o que ele fala, filho? Vocês estão acreditando, vocês falam assim, joga no chão, rola, distribuixa. Daqui a pouco está todo mundo rolando, distribuindo aí. Você entendeu? Então o Espiritismo nos liberta, fazendo o quê? Nos dando conhecimento. Só. Agora, quem está aqui, saiu lá da igreja católica e veio para cá, está aqui agora, arrumou a tábua de salvação? Não, arrumou problema. Arrumou problema porque é o seguinte, essa pessoa vai se cobrar mais. Isso é bom que aconteça, né? Mas agora eu encontrei meu caminho, agora eu estou salvo. Está salvo nada. Agora você aprendeu como é que se salva. Agora, depende de você, né? Agora, mas eu não aguento muito, eu tenho fé em Deus, tal, papapá. Qual que é a melhor maneira de você pedir ajuda? Pedir ajuda para o alto. Como é que você pede ajuda para o alto? Oi, quem falou a palavra mágica? Orar. Orando, né? E a oração, o que ela faz? Ela nos aproxima dos bons amigos espirituais, ela nos eleva o pensamento, ela eleva a nossa capacidade fluídica de receber conselhos dos bons espíritos. E quando isso é feito constantemente, a gente vive cercado e ouvindo os conselhos dos bons espíritos. Certo? Agora também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo que a gente ora, mas a gente só pede. Normalmente a gente esquece de agradecer. E normalmente a gente pede mais do que a gente merece receber. E muitas vezes a gente fala que está perdendo a fé porque a gente pede tanto e não recebe nada, né? Lá no Livro dos Espíritos, não, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um pedaço lá falando sobre oração. Eles falam assim, como é a resposta do alto quando você ora, né? Então lá eles falam assim: quando orardes, certo? Espere uma resposta assim do alto. Não espere que o alto vai fazer as coisas para você. Espere esse tipo de resposta do alto, assim, ó. Encontrarás pedras no seu caminho. Olha-as e tira-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária, se a quiserdes empregar. Então, não tem esse negócio de pedir, obter, você vai falar, eu quero uma Ferrari. Aí você sai da Ferrari, está na porta, você sobe ela, vai embora, tchau mesmo. Não é assim, né? A gente vai receber a força do alto. É o seguinte: nós estamos tocando a nossa vida, temos problemas, a gente vai ter que enxergar os problemas, ir lá encarar os problemas, e a força necessária, se a gente quiser enfrentar os problemas,
a espiritualidade vai nos dar e vai nos ajudar a passar por aqueles problemas que são nossos. Certo? Então a oração é também um ponto alto e uma afirmação da nossa fé em Deus. Porque Ele está do nosso lado, sabe dos nossos problemas, poderia tirá-los se quisesse, mas como Ele é soberanamente justo e bom, não o faz por um motivo soberanamente justo e bom, mas nos dá todos os meios de ter conhecimento de como enfrentar os problemas, nos dá os meios de pedir ajuda ao alto para ter força para cada um de nós enfrentar seus próprios problemas, e nos dá o conhecimento, principalmente a doutrina espírita, para que a gente tenha fé em Deus, mas uma fé raciocinada, uma fé sabendo que, embora Deus possa fazer tudo, Ele não vai nos tirar o privilégio que temos de aprender pelas nossas forças e esforços a sermos hoje melhores do que ontem. Que Jesus nos ilumine e nos dê muita paz. Boa noite.